pessoal, tudo bem? Eu vou aqui tecer alguns comentários sobre a prova discursiva do exame de 2020, né? E também dar algumas dicas para quem pretende entrar com recurso, né, das notas obtidas nos critérios. Antes de mais nada, é importante a gente compreender os critérios que são utilizados na correção, né? Até porque o nosso recurso deve considerar esses critérios, deve ir em cima desses critérios, né? Até porque eles estão estabelecidos no edital, né? Então vamos lá, eu vou aqui fazer a leitura da proposta da prova discursiva, depois comentar os critérios, né? E para a gente ver onde é que a gente pode, digamos, atacar, né? Solicitando a majoração de nota, tá bom? Então vamos lá, nossa prova discursiva, nós temos o seguinte: o que eu costumo chamar nas aulas, né? Nas aulas de análises das provas discursivas anteriores, eu costumo chamar essa primeira parte contextualização, né? Então é importante que o nosso texto, de alguma forma, ele se mostre inserido nesse contexto que a prova discursiva nos traz, tá bom? Então vamos lá. O grande desafio para a escola, muitas vezes, é aliar educação e tecnologia, com acesso à informação por meio da internet, das redes sociais, dos celulares, dos tablets. Vive-se uma revolução do conhecimento. Nesse sentido, considerando o cenário atual enfrentado pela escola com relação ao uso desses recursos, faz-se necessário o debate sobre este tema. Então veja, nós já temos aqui a contextualização, né? Em nosso texto é importante que a gente discuta, obviamente, essa relação educação e tecnologia, tá bom? Acesso à informação por meio da internet. Então vejam, a gente não está abordando aqui qualquer tecnologia, porque a tecnologia, ela diz respeito a toda invenção humana, né? Toda invenção humana para, de alguma forma, otimizar a sua própria existência no mundo. A gente pode considerar o livro como uma tecnologia, o lápis como uma tecnologia, né? O carro uma tecnologia, enfim, né? As invenções humanas, elas são consideradas como tecnologias uma vez que elas otimizam, né, a relação do homem com o mundo, né? No entanto, nós temos aqui no enunciado uma delimitação, né? Que tipo de tecnologia é essa? Ao falar de internet, né, nós estamos abordando aqui as tecnologias digitais, né? As tecnologias mais modernas, né? Então é importante que em nosso texto, de alguma forma, a gente discuta essa relação das tecnologias digitais, né? Obviamente abordando a internet e a educação. Nesse sentido, aí nós temos redes sociais, celulares, tablets, que são tecnologias digitais que proporcionam ao indivíduo acesso ao conhecimento, né, via internet, tá bom? Então nós temos aqui esse atual cenário enfrentado pela escola. Então já há uma ideia aqui de que essa relação ela traz conflitos, né, enfrentado pela escola com relação ao uso desses recursos. Então não é algo pacífico, né? É algo que traz conflitos, tá bom? Essa é a contextualização. Falar sobre as novas tecnologias digitais, né, inserindo obviamente aqui a internet, e, claro, numa perspectiva, né, de que há um conflito dessas novas tecnologias digitais, né, com a educação. Obviamente estamos falando aqui da educação formal que ocorre nas escolas. Esse é o contexto. A proposta vai nos trazer aqui o comando, né? Com base em seus conhecimentos prévios sobre essa temática, produza um ensaio acadêmico, né? E já discutimos isso bastante em nossas aulas, né? Um ensaio acadêmico, inclusive fazendo análises de produções anteriores, né? Sobre o ensaio acadêmico, no qual você assuma um posicionamento. Então vejam, aqui nós já temos a tipologia argumentativa muito bem definida, né? Você vai assumir um posicionamento sobre
a questão que é apresentada aqui, né? Mas não basta você assumir um posicionamento. Você deve utilizar argumentos para defender esse posicionamento, né? Então vejam só, fundamentado em evidências e argumentos sólidos sobre a questão abaixo. Geralmente, uma das grandes causas de uma nota baixa no critério da argumentação é quando o candidato traz uma argumentação muito superficial, né? Uma argumentação baseada única e exclusivamente na experiência pessoal, né? No conhecimento empírico, né? Mas é importante que nessa argumentação a gente realize citações, né? Faça citações, traga vozes de autoridade, que é justamente os argumentos sólidos, né? Para reforçar o nosso ponto de vista, tá bom? Então vamos lá. Que questão é essa? Em que medida o uso da tecnologia impacta em sala de aula a aprendizagem de estudantes do ensino fundamental, né? Algo que a gente sempre discutiu, sempre abordou nas aulas dos módulos referentes à prova discursiva, né, do nosso curso. Sempre deixar claro, pessoal, que nós estamos falando do ensino fundamental, tá bom? Porque às vezes o candidato traz um texto falando sobre, por exemplo, falando sobre a tecnologia e tal, né? Mas e aí, o que define esse texto como sendo um texto que aborda o ensino fundamental? Porque eu poderia dizer, esse texto aqui poderia estar falando do ensino médio, né? Então, no nosso texto, nós devemos trazer pistas, né? Às vezes uma palavra ou expressões, né? Que indiquem que a gente está se referindo ao ensino fundamental. Porque senão o nosso texto vai ficar muito genérico e ele poderá ser utilizado no ensino médio, né? Enfim, a gente tem que deixar explícito no texto que a gente está abordando estudantes do ensino fundamental, tá bom? Então, em que medida o uso da tecnologia, mas que tecnologia é essa? Aí nós vamos aqui para a contextualização, né? Tecnologia digital, internet, né? Aí tem aqui, e o bacana é que nós já temos aqui algumas pistas, né? Algumas direções que nós poderíamos dar ao nosso texto, né? Falar sobre redes sociais, uso do celular, do tablet, né? O acesso à informação, né? E de fato, hoje em dia a gente tem uma facilidade muito maior à informação, né? E obviamente isso também acaba trazendo uma fragmentação no conhecimento, né? Vocês poderiam discutir, falar sobre isso também. Alguns poderiam falar também, como a gente está se referindo à língua portuguesa, né? Poderiam abordar a questão do internetês, né? A dificuldade que isso pode trazer para a sala de aula. O professor poderia abordar, né, o internetês na sala de aula, destacando os contextos diferenciados, né? Em determinados contextos, a utilização de um registro é mais indicado do que o outro, enfim, né? Então, em que medida o uso da tecnologia impacta em sala de aula? Então, vejam, em sala de aula, então nós estamos limitando aqui, né? Não é na vida dos jovens, é em sala de aula. E quando a gente fala em sala de aula, obviamente, a gente está se referindo aqui, né, ao processo de ensino-aprendizagem, né? Não é na vida do jovem, é na sala de aula, tá bom? A aprendizagem de estudantes do ensino fundamental, tá ok? Então, instruções. Seu ensaio deverá obrigatoriamente atender às seguintes exigências, né? Isso todo mundo já sabe, não vou precisar ler aqui novamente. Atenção, será atribuída nota 0, isso também não precisa a gente fazer aqui a leitura, né? Então, vamos aqui aos critérios utilizados para correção, porque é justamente nesses critérios que a gente vai ter que se basear, né? Modalidade de escrita padrão, 2 pontos. Uso de um modo excelente os recursos linguísticos em âmbito ortográfico, morfológico, sintático, semântico, estilístico e pragmático, com pouquíssimos desvios à escrita padrão. Normalmente, né, a nota atribuída à modalidade de escrita padrão não é muito baixa, né? Ela dificilmente vai ser menor que 1. Então a gente vai encontrar lá 1.1, 1,5,
1,25, né? Então, caso você queira entrar com recurso, e o seu recurso vai ter de ser específico por critério, você não pode trazer um recurso geral, não. Solicito a minha nota, que a nota seja aumentada de 7 para 8, porque... Não, calma. Você vai diretamente no critério, né? Então, critério, modalidade, escrita, padrão, né? Você vai ter de ressaltar os pontos positivos do seu texto, vai dizer que obteve poucos desvios ortográficos, sintáticos, né? Então, destacando os pontos positivos e, obviamente, silenciando nos pontos negativos, tá bom? Agora, é claro, você tem que ter consciência de que realmente a correção foi muito rigorosa, né? Porque não adianta nada você obteve, por exemplo, sei lá, 0,75 na modalidade escrita e pedir 2 pontos, né? Ou seja, pedir o total de pontos. Isso não vai acontecer, né? Então a gente, quando for entrar com recurso, né, tem de usar o bom senso também, né? Então, se você obteve, por exemplo, 1,25, reforce os pontos positivos, né? Diga que obteve poucos desvios, o que poderia elevar a nota nesse critério, né? Então, se você obteve 1,25, né, poderia solicitar um e-mail ou mesmo 1,75, né? Então, essa é a dica que eu dou, né? No que diz respeito à coesão, tanto a modalidade escrita como a coesão, nós temos aqui 2 critérios que se referem mais à parte superficial do texto, né? A superficialidade do texto. Eu acredito que sejam as partes mais fáceis de serem avaliadas, né? Porque é algo muito mecânico. Geralmente a correção da modalidade escrita e da coesão é uma correção mais mecânica, né? Identificar os erros cometidos, né? E ir fazendo lá a dedução dos pontos, né? Na correção nós temos utilizar de modo excelente os mecanismos coesivos, os organizadores, marcadores textuais, né? Que a gente utiliza nosso texto para ligar um parágrafo a outro, né? Às vezes quando a gente escreve um parágrafo, isso acontece muito por conta do nervosismo. A gente está escrevendo uma produção, escreve um parágrafo, né? Fica pensando, vê se surge alguma ideia, dá um tempo, às vezes até volta para a prova objetiva para fazer algumas coisas, depois volta para a prova discursiva e escreve o segundo parágrafo. Aí quando você escreve o segundo parágrafo, você não percebe que há uma mudança brusca de assunto do primeiro para o segundo, não há uma continuidade, né? Essa continuidade ela é mais fácil de ocorrer quando a gente escreve o texto logo sem essas pausas muito grandes. Então, às vezes, de um parágrafo para outro, há uma mudança repentina de assunto, né? Não há um mecanismo, não há mecanismos coesivos, né, que fazem aí essa ligação entre um parágrafo e outro. É interessante que a gente faça isso no nosso texto, né? Como dito anteriormente, como dito no começo do texto, enfim, né? Utilizar essas expressões que passem para a banca, né? A informação de que a gente tem o domínio todo do nosso texto, a gente sabe onde é que estão as partes do nosso texto, tá bom? Então, a mesma coisa eu digo da modalidade escrita, né? Ressaltar os pontos positivos e silenciar nos pontos negativos, né? Destaque, então, esses marcadores e organizadores textuais, né? Destaque os elementos coesivos que dão sequência ao texto, né? Como, por exemplo, em primeiro lugar, primeiramente, como a gente está falando aqui de um ensaio acadêmico, né? É interessante que os nossos elementos coesivos que dão sequência ao texto sejam elementos que trazem uma ideia de certeza, uma ideia de ênfase, né? No lugar de ideia de dúvida, porque é mais característico de um texto acadêmico, né? Essa busca pela certeza, né? Então, por exemplo, a utilização de expressões como certamente, sem dúvida, inegavelmente, né? A utilização de elementos que trazem conclusão, uma ideia de conclusão, como em síntese, em suma, portanto, né? Além de reforçar essa tipologia argumentativa, né?
ele acaba sendo, essas expressões acabam sendo utilizadas no critério de coesão, tá bom? Então você vai destacar isso, né? Você destaca o elemento, traz a linha, né? Onde esse elemento está presente, né? Para também facilitar o trabalho da banca, né? Então você vai destacar esses elementos coesivos, né? Salientando que, diante do que foi exposto, né? A nota deverá ser majorada, né? Deverá ser aumentada para 1,5, 2, né? Isso varia muito, né? Claro que também utilizando o bom senso, né? Se você tirou 0,75, você não vai pedir 2 pontos no critério de coesão, né? Os dois próximos critérios, né, os mais críticos, né? Nós temos aqui a coerência e a sequência argumentativa. A coerência, ela diz respeito mais à proposta do texto, né? Se você está de acordo, se o seu texto está inserido naquele contexto que a prova discursiva nos traz, né? De falar sobre as tecnologias digitais, o conflito existente, né? Com a educação, né? Então, se você foi direto nesse assunto, né? Beleza. Tá bom? Então vamos lá. O texto está adequado à situação de comunicação, atendendo ao gênero e ao tipo textual, né? Gênero aqui, o ensaio acadêmico, né? E o tipo textual argumentativo, né? O Prof. Letras sempre traz essa tipologia argumentativa. A dúvida sempre fica aí em qual gênero, né? Se é o ensaio acadêmico, se é o artigo de opinião. De qualquer forma, sendo a tipologia, eu sempre digo que a estrutura é basicamente a mesma, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? O que pode mudar é a questão da pessoalidade ou impessoalidade. Se fosse, por exemplo, um artigo de opinião, né? A primeira pessoa poderia se fazer presente, né? Primeira pessoa singular, ou mesmo do plural, né? Ela poderia se fazer mais presente, uma vez que se trata de um artigo de opinião. Já no caso de um ensaio acadêmico, é mais característica a utilização da terceira pessoa, né? A busca por essa pseudoneutralidade, que a gente sabe que não existe, né? Mas ainda há essa imposição de se utilizar a terceira pessoa, que é a não pessoa do discurso, né? Então, a coerência diz respeito à adequação ou não nesse contexto, né? Então, você vai pensar no seguinte, né? Se você teve poucos pontos aí na coerência, pense o seguinte: o meu texto se adequa à situação de comunicação, mas que situação de comunicação é essa? Bem, leia novamente a proposta, né? Veja se no seu texto você fala dessa relação conflituosa tecnologias digitais e educação, né? Se você aborda, dá algum norte daqueles que são até propostos na prova discursiva, como falar sobre a utilização de redes sociais, celulares, tablets, né? Focando também, claro, a internet, né? Então você vai ver se de fato traz isso em seu texto. Se apresenta um grau de informatividade excelente e variante linguística adequada, sem a presença de incoerências. Veja essa variante linguística. Estamos falando aqui de um ensaio acadêmico, então pressupõe-se aqui que deve prevalecer a terceira pessoa, que é uma linguagem mais acadêmica, né? Então a variante linguística seria essa, uma variante formal, né? Utilizando aqui a terceira pessoa, sobretudo. E se há incoerências extra ou mesmo intratextual, né? Às vezes a gente defende um posicionamento em um parágrafo e no segundo parágrafo a gente defende um posicionamento contrário ao que a gente afirmou anteriormente, então se trata de uma incoerência intratextual. Incoerência extratextual é que se a gente trouxesse alguma informação uma informação que não condiz com a realidade, né? Aí seria já uma incoerência que foge do texto. Para você identificar aquela incoerência, você deve sair do texto, né? Então, se o candidato tangenciou o tema, a nota máxima atribuída a esse critério foi 0,5. Né? Então, primeiramente, o seu texto traz
essa contextualização, se ele traz e você obteve poucos pontos, aí você vai destacar, né? No que diz respeito ao critério coerência, né, pode ser constatado, né, que o texto, né, aborda a questão da utilização das novas tecnologias digitais no ambiente escolar, né, aborda também, né, o conflito existente, né, da utilização dessas novas tecnologias com a utilização de tecnologias já existentes na escola, porque basicamente o que a gente vai ver é isso, né? É o conflito dessas novas tecnologias com as tecnologias já existentes. Isso gera um conflito, né? Então você vai defender que seu texto ele se enquadra aqui, né? Que ele está está inserido nesse contexto que a própria prova discursiva nos traz, tá bom? Indo aqui para a sequência argumentativa, que é o ponto mais relevante, né? São 4 pontos, nós temos abordar o tema em foco, impactos em sala de aula, do uso da tecnologia na aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental, né? Então, você primeiramente deve abordar este tema, né? É interessante que alguns candidatos me enviaram aqui algumas notas, né? Um enviou a nota e tinha 1 na coerência e 3 na sequência argumentativa. Então, você poderia até questionar esse 1 na coerência, né, trazendo, se você teve bons pontos, 3 pontos na sequência argumentativa, poderia até questionar na coerência para ganhar mais meio ponto na coerência, né? É claro que isso também depende muito do seu texto, né? Você vai destacar que o seu texto ele está dentro desse contexto que a prova discursiva nos traz, tanto é que ele obteve até uma pontuação boa na sequência argumentativa, né? No entanto, na coerência não foi bem avaliado, então você pode destacar esse ponto, né? Então vamos lá, revelar de modo facilmente depreensivo a intenção comunicativa determinada e assumir um posicionamento. Então, qual é o seu posicionamento em relação a essa questão, né? Em que medida o uso da tecnologia impacta, né? Impacta pouco? Impacta muito, né? Então, se ele impacta pouco, vai defender. Se impacta muito, também vai defender seu ponto de vista, né? Ele impacta muito, ok, né? Traga argumentos que comprovem isso, né? Que a tecnologia está impactando muito. Eu acho bacana a gente ter uma vasta leitura, né, sobre ensino de língua portuguesa, as novas tecnologias, né? Inclusive eu lembro que nós abordamos em nosso curso um texto muito bacana que foi sobre os letramentos multimodais, né? E vem a questão da utilização da internet, blog, redes sociais, né? Então é legal quando a gente cita algumas obras, né, destacando a importância dessas novas tecnologias, a riqueza que ela nos traz para abordar mesmo o ensino de língua portuguesa, né? E quando a gente faz citações, é interessante. Então, eu acredito que o ponto de vista aqui que seria mais coerente com a nossa situação, né, seria o de que a tecnologia impacta bastante na aprendizagem de estudantes do ensino fundamental, né? Essa tecnologia da proposta diz respeito às novas tecnologias digitais, né? Por que eu estou dizendo que diz respeito a essas novas tecnologias digitais? Porque a prova discursiva já me trouxe esse contexto lá em cima, né? Então, quando se fala aqui de tecnologia, eu já sei que são as novas tecnologias digitais. Então, em que medida o uso dela impacta? Mas tem escolas que não se utilizam dessas tecnologias porque a situação é muito precária, não tem internet. Eu não estou falando dessa escola. Eu já estou partindo do pressuposto de que ela está sendo utilizada. Em que medida o uso da tecnologia impacta? Então, não estou dizendo aqui se ela está sendo ou não utilizada em todas as escolas. Eu já estou partindo do pressuposto de que ela está sendo utilizada, tá bom? Porque a questão já me traz isso. Então, ela vai impactar muito ou pouco? Acredito eu que o ponto de vista mais coerente seja o de que ela impacta sim, impacta muito, né? E aí você poderia trazer essa questão
da multimodalidade, dos multiletramentos, né? Enfim, abordar tudo aquilo que essa nova tecnologia traz, e é algo que se faz presente, né, na vida dos jovens, né? Poderia até abordar, de repente, a questão dos nativos digitais, né? Os jovens que já nasceram nessa época, né, das tecnologias digitais. Nós, quem tem aí mais de 25 anos, 30 anos ou 35, né, como eu, a gente nasceu em uma época, né, do manual. Eu sempre costumo dizer, a gente é do manual e fez essa travessia para o digital. Então a gente ainda guarda, né, um certo sotaque da época do manual. A gente vive no digital, mas ainda tem um sotaque daquela época. Os jovens de hoje não, né? Eles já nascem nesse meio digital e não tem sotaque, né? Então a gente poderia abordar nesse sentido, né, como a tecnologia poderia ser utilizada. Aí vem os multiletramentos, abordar mais especificamente a multimodalidade no ensino de língua portuguesa, né? E de fato isso impacta bastante, tá bom? Então, continuando aqui, apresentar, além de estratégias de convencimento, que tipo de estratégia de convencimento são essas, né? A utilização de argumentos, né? Argumentos que comprovam aquilo que você está defendendo, né? E também um bom texto, um texto bem escrito, né? Um texto que se utiliza bem dessa variante formal, né? É um texto que traz estratégia de convencimento, porque a própria escrita, né? A própria variante utilizada, ela é uma estratégia de convencimento. Um texto bem escrito, né? É uma estratégia de convencimento. Então vejam só, pelo menos 2 argumentos consistentes. Eu sempre defendi isso, né? Eu sempre parto em nossos cursos, né, desse ponto de vista de que a gente tem de ter 2 argumentos, no mínimo 2 argumentos convincentes e consistentes, né? Sempre 2 argumentos. Mas, professor, isso não está no edital. Sim, mas esses critérios mais específicos, né, e eles só são definidos depois da aplicação da prova. A prova é aplicada, os avaliadores se reúnem para decidir, né, como vai ser avaliada essa prova. É claro que a sequência argumentativa, coerência, coesão, isso já está definido. Agora, em cima do tema que foi abordado, como isso vai ser decidido, né? É basicamente como é feita a correção das redações do Enem. É dessa forma, né? A redação do Enem é divulgada, sai o tema, depois todos os coordenadores se reúnem para definir os critérios de correção, né? Então nós temos aqui esses 2 argumentos consistentes, né? E aí, se você teve uma nota baixa nessa sequência argumentativa, você vai ter de identificar esses 2 argumentos consistentes, né? Identificar, sinalizar, né, a linha, o trecho, né, que traz esses argumentos consistentes para solicitar a alteração da nota. Manter ao longo do texto de modo facilmente depreensível a orientação argumentativa eleita, né? Então, qual é o seu ponto de vista? Meu ponto de vista é o de que isso impacta muito. Então você vai ter que defender isso, né, em todo o seu texto, de que impacta muito, né? Revelar-se na construção do texto como um sujeito autor que não apenas defende a sua proposta, seu posicionamento, como tenta convencer o interlocutor. Gerenciar articuladamente e de forma excelente a inserção de todas as vozes alheias, né? Isso é interessante porque às vezes eu trago no curso, né? A gente deve trazer vozes de autoridade, né, que servirão de argumentos consistentes. Mas às vezes a gente só faz citar, a gente só traz as vozes de autoridade e não faz um link com o nosso texto, né? Simplesmente citou a pessoa e pronto, né? Não, tem que ser uma citação que esteja coerente com aquilo que a gente está defendendo. Deve haver aqui coerência com o que a gente está defendendo, porque senão vai ficar apenas uma citação, né? Então não vai haver essa articulação do que a gente da voz de autoridade com o nosso texto, tá bom? Observações. Se o candidato apresentou em seu texto argumentos pouco desenvolvidos ou pouco consistentes, ou limitou-se a apresentar proposta de intervenção para o problema abordado, a nota máxima
Esse critério foi 2, né? Então pode ser que a pessoa não trouxe argumentos, mas um argumento não muito desenvolvido. Tem gente que cita apenas o pesquisador, né? Cita como fulano de tal defende, a gente deve fazer isso, mas não desenvolve o que ele teria dito, né? Então é importante a gente desenvolver bem a nossa citação, né? Eu sempre recomendo trazer o pesquisador, citar uma obra também, né? A obra desse pesquisador. Então é importante a gente fazer isso, né? Se o candidato apresentou em seu texto apenas o argumento consistente e bem desenvolvido, a nota máxima atribuída a esse critério foi 2. Então, pessoal, se você obteve 2 nessa sequência argumentativa, né, eu acho que a nota deve ficar, a maioria das notas ficaram aqui entre 2 e 3, né, na sequência argumentativa, você vai ter de destacar em seu texto 2 argumentos convincentes e consistentes, né? Dizer que eles estão bem articulados ao texto. Então, se você tirou 3, a ideia aqui é tentar chegar a 4, né? Ou mesmo 3,5. Então, é você mostrar que utilizou 2 argumentos, destacar isso bem no texto, né? E mostrar também que estão articulados ao que você está discutindo. O conteúdo dessa citação, dessa voz de autoridade, com o que você já vem defendendo, tá bom? Se o candidato apresentou em seu texto apenas um argumento, o que eu acabei de ler, né? Se o candidato não revelou de modo facilmente depreensível a intenção comunicativa determinada e apresentou apenas um argumento pouco consistente e ou pouco desenvolvido, a nota máxima será atribuída, foi 1, né? A nota máxima atribuída foi 1. Então, pode ser que o candidato não tenha se posicionado sobre a questão, né, de forma clara, né? E acabou utilizando ali uma voz de autoridade que não desenvolveu muito bem, acabou tirando 1, né? Acho que foram poucos os que conseguiram aí 1 na sequência argumentativa. A maioria deve ter ficado entre 2 e 3. Se o candidato não focalizou o recorte temático proposto, abordado, por exemplo, apenas abordando, por exemplo, o uso da tecnologia, o uso da tecnologia fora do ambiente de sala de aula. Por que fora do ambiente? Porque a própria questão nos traz, né, em sala de aula. Por isso, pessoal, que eu peço para a gente prestar bem atenção à proposta, porque os critérios que vão ser utilizados vão ser critérios que vão retirar, né, vão ser retirados do texto da proposta. Então, veja só, em que medida o uso da tecnologia impacta? Ela impacta muito? Impacta pouco? Já é um ponto que a gente tem que ter no nosso texto. Muito ou pouco? Em sala de aula, então a gente tem que trazer também esse aspecto. Em sala de aula, não é na vida dos jovens. Os jovens vão aprender a viver melhor com utilização. É em sala de aula. Pronto, esse é o segundo ponto. Então, primeiro ponto, impacta muito ou pouco? Segundo ponto, em sala de aula, né? Não é na vida, é na sala de aula, tá bom? Terceiro ponto, ensino fundamental. O que eu trago no meu texto que indica que eu estou falando do ensino fundamental? Não há nenhum trecho no meu texto que indique que eu estou falando do ensino fundamental. Pronto, já é um ponto negativo. Porque seu texto poderia estar fazendo referência ao ensino médio. Então, eu sempre digo isso. Traga em seu texto pistas, né, até mesmo de forma bem clara, né, ensino fundamental. Deixe claro no seu texto que está falando do ensino fundamental, né? O uso das novas tecnologias é de fundamental importância para o ensino de língua portuguesa no ensino fundamental. Já está falando do ensino fundamental, né? Não deixe isso muito vago. Deixe claro que está falando do ensino fundamental. Então, nós temos aqui 3 pontos básicos, né? A tecnologia impacta muito ou pouco. O uso dela em sala de aula, tem que ficar claro também em seu texto. E, obviamente, em sala de aula do ensino fundamental. Tá bom? Então, se falou fora do ambiente da sala de aula, impacta as tecnologias em ambientes extraescolares, tecnologia, dificuldades de aprendizagem, entre outros, considerou-se tangenciamento. Nesse caso, a nota máxima será a 1, né? Então você pode trazer, por exemplo, aqui diversas vozes de autoridade, conectar com seu texto e tudo mais, mas se você não trouxe esse recorte para a sala de aula, falou de uma maneira geral, então infelizmente a sua nota vai ser no máximo 1, ok? No máximo 1.
Então, pessoal, é isso, né? A gente vai ter que, se você for entrar com recurso, você deve focar aqui nos critérios, né? Pode entrar com recurso em mais de um critério. O que você não pode trazer aqui é um recurso geral, né? Aumentar a nota de 7 para 8, não. Você vai pedir nos critérios, tá bom? No que diz respeito à modalidade de escrita padrão, foi atribuída a nota tal, né? No entanto, solicito a majoração de nota da nota tanto para tanto, né? Em virtude dos seguintes pontos, né? Foram verificados pouquíssimos desvios, né? Um uso, um uso correto, né? O uso adequado do registro, né? O uso adequado da variante, né? Como nós podemos ver na utilização dos trechos tais, né? Enfim, você vai ressaltar os pontos positivos, tá bom? Sempre focando na modalidade e também utilizando-se do bom senso, né? Então, vai entrar com recurso, ok. Sempre faça a leitura desses critérios que orientam a avaliação da redação. Por quê? Porque você vai ter que mostrar que esses critérios, de alguma forma, não foram muito bem seguidos na correção da sua prova. Claro que sempre de forma respeitosa, né? De maneira alguma ser agressivo à banca, sempre utilizando o que a gente já discutiu, né? Dos modalizadores, né? Você vai modalizar o seu texto, né? Sempre se mostrando como uma pessoa respeitosa, né? E tratando a banca, né? Com uma voz de autoridade importante, né? Que merece, obviamente, respeito, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado um pouco aqui a gente compreender a proposta dessa prova, né? Essa prova dissertativa, que tenha também ajudado um pouco aí aqueles que pretendem entrar com recurso, tá bom? Então, no mais é isso. Desejo boa sorte a todos, né? Parabéns àqueles que passaram a primeira fase, tiveram suas notas corrigidas. Quem não passou, tente novamente, né? Muitos colegas, eu mesmo não passei de primeira no mestrado que eu tentei fazer, passei depois. Então a gente sempre tem que estar tentando, né? Porque uma hora acontece, né? Provavelmente a gente tem pessoas que estejam vendo esse vídeo, né? Que tentaram outras vezes e estão conseguindo agora, né? Provavelmente a gente tem pessoas... provavelmente não, tem, que eu sei, né? Então é isso, pessoal. Bons estudos a todos, muita saúde nesse momento no qual estamos vivendo, tá bom? E até a próxima.